Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência aí à nossa preparação, aí falando da Terra no Sistema Solar. Quando a gente fala de Sistema Solar, então você já tem noção, falando de Sistema Solar, o Sol como centro do universo, e você tem ali, né, a questão em relação ao Sistema Solar fazer parte da Via Láctea, sendo a nossa galáxia, os planetas estão orbitando em volta do Sol. Você já sabe que são 8 planetas. Quais são esses planetas? Nós dividimos em 4 planetas que são planetas rochosos e 4 planetas que são planetas gasosos. Professor, quais são os planetas rochosos? Os planetas rochosos nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então vamos lá avaliar aqui, né? Você tem lá os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São esses 4 planetinhos aí rochosos. A gente chama esses planetas rochosos também de planetas telúricos. Isso é importante você saber, tá? Então são 4 planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e eles também são chamados de planetas telúricos. Show de bola? Muito bem. Vamos seguindo aqui então por partes. O que for importante eu vou pedindo para você anotar. Quando a gente compara os tamanhos, agora comparando só os planetas aqui rochosos. Então você tem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eu gosto dessa imagem aqui, sabe por quê? Porque você percebe que Mercúrio é bem pequenininho. Vênus é um planeta que, em termos de tamanho, é muito próximo do tamanho da Terra. E Marte, existe aquela possibilidade de um dia a humanidade, né, colonizar Marte, ele é menor do que a Terra. Então assim você já tem uma noção. Nossa, o professor achava que Marte era do tamanho da Terra. Não, Marte é menor. Quem tem mais ou menos o tamanho da Terra é Vênus, tá? E aí então vamos falar um pouquinho do Mercúrio. Gente, aqui eu trouxe, né, uma imagem que ela é tipo aquelas cartas de trunfo, sabe? Que traz aqui informações sobre o Mercúrio. Sobre esse planetinha que é o menor planeta aí, dos 8 planetas é o menor. Então não precisa você decorar isso aqui. É só para questão assim de curiosidade, para você saber, puxa vida, em Mercúrio não dá para a gente viver, né? Por que não dá para a gente viver em Mercúrio? Se você analisar a temperatura desse planeta, como ele está muito próximo do Sol, ele pode atingir uma temperatura máxima de mais de 400 graus, 427 graus. E ao mesmo tempo ele pode atingir uma temperatura mínima de menos 173 graus. Então veja, por conta da temperatura, se a gente analisar só a temperatura, não vamos falar aqui de outros fatores, né, como a questão de ter uma atmosfera, ter efeito estufa, tudo isso a gente ainda precisa levar em consideração. Mas só pensando na temperatura, a gente já vê que é algo assim, né, impossível. É um planeta que apresenta uma rotação de 58 dias. Então o que é a rotação? Rotação é o tempo que ele leva para dar um giro completo. Então 58 dias. Você lembra que em relação à Terra, a Terra também, a gente ainda vai estudar isso, né? Mas em relação à Terra, ela também tem um movimento de rotação que demora 24 horas, só para que a gente possa fazer essa comparação aqui. O movimento de rotação da Terra demora cerca, né, aí de 24 horas. A translação, que é o movimento que Mercúrio faz em volta do Sol, orbitando o Sol, ele demora 87 dias. Então, se a gente tivesse na superfície de Mercúrio, o ano lá em Mercúrio seria, né, ali a partir de 87 dias. O nosso ano aqui na Terra, é de 365 dias, só para que você possa fazer uma comparação então. E aí, não apresenta luas, eu vou destacando para vocês o que eu considero mais importante, e a composição química. Temos aqui o hélio, sódio e oxigênio, tá? Uma composição química atmosférica bem diferente em relação à composição química da atmosfera terrestre. Falando em Mercúrio, comparando ele com a Terra, você já sabe, ele é bem menor do que a Terra. Com relação agora a Vênus. Vênus é aquele planeta que tem um tamanho muito parecido com o tamanho da Terra. Então nós temos aqui um diâmetro de 12 mil quilômetros praticamente. Qual é a temperatura máxima aqui de Vênus? Pode chegar a 482 graus. Temperatura máxima, então, impossibilita aí pelo menos a vida, né, como nós conhecemos, é uma temperatura muito alta. Vênus também não apresenta nenhum tipo de lua, a composição atmosférica
já um pouco mais diversificada em relação a Mercúrio. Temos aqui o hélio, sódio, o oxigênio, dióxido de carbono, enxofre e vapor d'água. Então veja, se a gente for analisar, professor, não dá para colonizar Vênus então, né? A princípio na superfície de Vênus não, tá? Um dos fatores, a temperatura. Quando a gente fala de Vênus ainda, nós temos um problema ainda relacionado ao vulcanismo, que é muito ativo aqui na superfície. Possui poucas crateras por conta da atividade sísmica e do vulcanismo que limpa a superfície. É chamado de irmã da Terra. E também, né, pelo fato de ter uma massa muito parecida com a Terra, tem uma questão também de atração entre esses corpos celestes. Possui planetas, né, são bem parecidos em tamanho e também em massa. Falando de Vênus, cálculos indicam que Vênus teria temperatura, né, uma temperatura média ali de 54 graus Celsius, mas Vênus possui muitas nuvens densas que refletem a luz, o que faria o cálculo com, né, ali uma temperatura que variasse em torno de menos de 87 graus a menos 54 graus. Então, uma temperatura também que impossibilita a questão da gente poder explorar Vênus, né? Então, porém, Vênus possui um efeito estufa muito mais forte. Quando a gente pensa em colonizar outro planeta, é importante que a gente avalie a composição atmosférica. Por exemplo, aqui no planeta Terra, qual é a composição atmosférica? 78% é composto por nitrogênio, 21% oxigênio, e esse 21% de oxigênio ele é fundamental, pelo menos para nós, né, para os seres vivos aí, aeróbicos que dependem de oxigênio, esse 21% ele é fundamental. Então, o tamanho de Vênus comparado à Terra, muito parecido à questão dos tamanhos, e agora chegamos no nosso planeta. Ah, professor, nem precisava colocar esse, eu já domino tudo, né? Então, se perguntar, movimento de rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, demora aproximadamente 24 horas, que é um dia, né? Movimento de translação, que está relacionado a determinar o ano, né? O tempo que leva para que a Terra faça uma volta completa orbitando ali o Sol. Aproximadamente 365 dias. Temperatura da Terra, máxima 58 graus, a mínima menos 88 graus. Agora veja, né? Nossa, professor, nunca passei por menos 88. Você vai ter algumas regiões aí, né? Por exemplo, calotas polares, que você pode ter regiões que tenham temperaturas muito baixas. Temos uma Lua, né? Uma Lua bem conhecida, o nosso satélite natural. A composição atmosférica, como eu já comentei, 78% da atmosfera terrestre nitrogênio, 21% oxigênio e temos 1% para outros gases, chamados de gases traços, como o argônio, o gás carbônico, temos o óxido nitroso. Então são gases que fazem parte também da composição aí atmosférica. Gases em menor quantidade, mas que têm ali, né, o seu valor, uma quantidade significativa de acordo com a necessidade. A Terra, quando a gente vai analisar, né, a estrutura interna da Terra, então você vê que a gente está falando de um planeta rochoso, temos lá núcleo, né, núcleo interno, núcleo externo, o manto, a crosta terrestre e a atmosfera. Esse núcleo interno é formado ali por ferro e níquel, o núcleo externo da Terra é de ferro líquido, manto de oxigênio, silício e magnésio e a crosta rica ali em silício, alumínio e oxigênio. Outro planeta rochoso, vamos falar aqui então de Marte. Quando a gente pensa em Marte, é interessante a gente avaliar porque Marte é um dos planetas, ou talvez, né, na atualidade, o planeta que tem as maiores condições para que a gente possa imaginar um dia, né, colonizar Marte. Vamos analisar aqui, ó, a rotação, o movimento que Marte realiza no seu próprio eixo, ele leva aproximadamente 24 horas também. Nossa, professor, bem parecido com a Terra, né? A Terra também leva aproximadamente 24 horas. Exatamente. O movimento de translação aqui muda, né? Um pouquinho mais, ou quase que um pocão mais aí, né? Porque aqui na Terra 365 dias, lá em Marte você tem 687 dias para completar um ano. Diâmetro de Marte, um pouco mais da metade em relação à Terra. Temperatura, veja que interessante, gente. Temperatura 20 graus e a máxima e a mínima menos 140 graus. Professora, Marte tem lua? Marte tem duas luas, Phobos e Deimos.
E a composição atmosférica de Marte, você tem dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio e monóxido de carbono. Principais gases aí que compõem a atmosfera de Marte. Quando a gente fala em Marte, nós temos aqui então indícios, de acordo com estudos, né? Nós já enviamos alguns satélites para fazer estudos, algumas sondas para fazer estudos no solo de Marte, para fazer captação, né? Para ver se tem vestígios de água. Então, existem indícios de água em Marte, né? Em canais e vales. Temos aqui, né, o robô Curiosity, que detectou sedimentos típicos de um rio, mas ainda precisamos, né, confirmar. Então já temos a ideia que tem ali sedimentos típicos de um rio e possui duas luas, como nós já falamos, Phobos e Deimos. Missões espaciais interessantes em relação a Marte. Tem aqui a Pathfinder, né, parte da missão ali Discover, que busca realizar missões de reconhecimento de baixo custo. Ela foi lançada em 1996, então veja, 1996, já temos aí um tempo considerável para que a gente possa ter informações relevantes, e colocou, né, um outro robô, o Sojourner, no solo de Marte. Então várias missões espaciais. Eu vou citar aqui, né, essa como uma das missões aí bem-sucedidas. Em relação ao tamanho de Marte, em relação ao tamanho de Terra, você já sabe que Marte ele tem mais ou menos ali metade do tamanho da Terra, um pouquinho mais da metade. E aí é um dos planetas, ou o atual planeta, que a humanidade, talvez alguns cientistas, imaginam ser possível colonizar no futuro. Muito bem, gente. Um grande abraço para vocês e até mais.